professor! Olá, professora! Mais uma missão rumo à aprovação, rumo à conquista. Eu sei que você vai chegar muito bem preparado para o concurso da Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. A Secretaria de Educação que deve ter uma concorrência boa e eu sei que você vai se dar muito bem nessa prova. Vamos lá! LDB atualizada aqui na plataforma Estou Preparado, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Olha, o artigo 9º, a União incumbenciar, ou seja, a União tem responsabilidade, tem incumbências sobre o parágrafo não, né? O inciso 1º, elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Quando você estuda a LDB, é fundamental trazer algumas características da Lei 9394/96. Ela é liberal. E na concepção de liberal, o termo liberal, que faz referência ao movimento de renovação filosófica, século XVIII, John Locke, você tem Rousseau, Diderot, D'Alembert, figuras também importantes como Montesquieu, Voltaire. A concepção de liberal, liberdade, e aí você tem o chamado liberalismo político. John Locke é tido aí como pai do liberalismo político, que é a democracia. Então, a LDB é liberal, é democrática e vem desenvolver justamente essa concepção de colaboração. Então, veja, nesse inciso 1º, cabe à União elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, porque aqui entra também uma outra definição, federalismo. Então, o Brasil, o não oficial, República Federativa do Brasil. Então, federativa, regime de federalismo, esse regime você tem a distribuição de incumbências, União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Então, você tem justamente essa distribuição de tarefas, União, Distrito Federal, os estados e os municípios. Já no inciso 2º, cabe à União organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais, como a Fundagem, né? Você tem também o Colégio Dom Pedro, referência também a outros órgãos, né? Federais, como você tem a referência ao Sistema Federal de Ensino, lembrar do IF, das universidades. No item 3, no inciso 3º, prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o entendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função. Essa palavra sempre aparece nas questões, sempre aparece nos concursos, função redistributiva e supletiva. Então, a União tem essa incumbência de desenvolver essa função redistributiva e supletiva. Você acompanhou agora há pouco, né, essa crise que teve do Ministério da Educação, ao falar em contingenciamento de verbas. Isso gerou toda uma polêmica, manifestações, porque a União tem essa responsabilidade, tem essa função redistributiva e supletiva.
Dando sequência no inciso 4º, estabelecer em colaboração com os estados, veja que todas as ações, todas as incumbências da União, sempre envolvendo os entes da federação. Então, estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Aqui já entra o debate da BNCC. Teremos algumas aulas envolvendo essa Base Nacional Curricular Comum, que a União puxou todo esse debate, uma série de reflexões até a aprovação da BNCC. O grande desafio vai ser a implementação, e eu percebo que o governo federal não está criando terreno, para a implementação da BNCC. Um outro inciso que foi complementado pela Lei 13.234 de 2015, diz assim, olha, na verdade é um complemento, Você tem aí o inciso 4º, o complemento, estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Então, você tem aí a inclusão desse texto pela lei número 13.234 de 2015. Então, essa alteração que vem fazer referência justamente a essa situação de um aluno com alta habilidade ou superdotado. Então, essa lei de 2015, que vem alterar o artigo 9, na verdade, vem complementar o artigo 9, que vem dispor sobre a identificação, cadastramento e o atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades e super dotação. Salientando que essa lei também vem alterar o artigo 59 da LDB, essa lei que foi assinada pela presidente Dilma Rousseff. Na época, o ministro da Educação era Luiz Cláudio Costa. Essa lei é de 29 de dezembro de 2015. Eu queria comentar também sobre o Plano Nacional de Educação. Esse plano que foi aprovado em 2014, um plano nacional que tem metas para os próximos 10 anos, a partir de sua aprovação, ou seja, 2014, 2024. É um plano decenal que estabeleceu 20 metas para a educação brasileira. Infelizmente, muitas metas não foram cumpridas. Iremos também, em uma outra oportunidade, avaliar essas metas para a educação brasileira, agora para os próximos 5 anos, Ou seja, já estamos na metade desse Plano Nacional de Educação. Dando sequência, só reforçando que esse Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014 pela Lei 13.005/2014. Vamos lá. No inciso 5º, cabe à União coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Na era das redes sociais, o governo federal tem feito isso de forma eficiente. No inciso 6º,
Cabe à União assegurar o processo nacional de avaliação. No ensino médio, você tem o Enem, por exemplo. No ensino superior, o ENAD. No ensino fundamental, você tem essa incumbência, né, da União, ensino fundamental, ensino médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria na qualidade do ensino. Em seguida, no inciso 7º, baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Então, é da responsabilidade da União, do governo federal, baixar normas gerais para o ensino superior e também os cursos de pós-graduação. No inciso 8º, assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, o ENAD, com a cooperação dos sistemas que tiveram responsabilidade sobre este nível de ensino. No inciso 9º, cabe à União autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Aí você tem a lei número 10.870 de 2004, que vem trazer aí, né, alterações em relação a o que é colocado nesse inciso sobre a situação do credenciamento, né, da autorização das universidades ou faculdades no Brasil. Então, nessa lei 8.000, né, na verdade 10.870/2004, essa lei foi aprovada em 19 de maio de 2004, que vem instituir a taxa em loco das instituições de educação superior e dos cursos de graduação. Essa taxa de R$ 6.960. E essa taxa deve ser recolhida à oportunidade em que for solicitado o credenciamento ou a renovação. Essa taxa é recolhida para o INEP, o Instituto Anísio Teixeira. Então, você tem justamente nesse inciso falando sobre o credenciamento de cursos superiores no Brasil. Então, você tem essa taxa que foi estabelecida por essa lei 10.870 de 2004. Dando sequência, o parágrafo 1º do artigo 9, a União incumbenciar de: na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação com funções normativas e de supervisão e atividades permanentes criado por lei. Inclusive, hoje pertence a esse Conselho Nacional de Educação nosso querido professor Mozar Neves, né, deu um show, ex-secretário de Educação em Pernambuco, também trabalhando no Instituto Ayrton Senna. Parágrafo 2º, para o cumprimento do disposto nos incisos 5º ao 9º, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Através do censo, o MEC tem informações desses estabelecimentos. O parágrafo 3º do artigo 9, as atribuições constantes do inciso 9º poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Então, aí o parágrafo 3º falando sobre a situação posta anteriormente, né, sobre autorização, reconhecimento, credenciamento dos cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Vamos agora para o artigo 10. Você diz, professor, muitos artigos. Pois é, mas vamos trabalhar com calma, tranquilidade, que vai dar
tudo certo. Salientando que eu vou mostrar para vocês os artigos mais trabalhados pelo Instituto AOCP. Vocês vão perceber que não há necessidade, eu vou ter que memorizar todos, não. Até o artigo 40, o artigo 50, vocês vão perceber que eles são trabalhados com maior frequência. E eu vou demonstrar isso através do levantamento que eu fiz em relação ao Instituto AOCP. Fica tranquilo, fica tranquila. O artigo 10. Os estados incumbem-se-ão de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Então, você tem no estado da Paraíba as escolas, as universidades estaduais. O inciso 2º definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, que fica mais para a tutela do município, né, o ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Você percebe que o município ele vai ficar com o ensino fundamental, mas é interessante e está na lei, né? Os estados vão definir, junto com os municípios, formas de colaboração. No inciso 3º, elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação. Esse plano, né, de 2014, estabelecendo 20 metas, então cabe ao Estado e os municípios entrarem em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e a dos seus municípios. Dando sequência ao artigo 10, cabe aos estados autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. O inciso 5º, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Praticamente, o que você tem no artigo 9º, que faz alusão às incumbências da União, você tem agora no artigo 10, agora com incumbências para os estados. Dando sequência, no inciso 6º, cabe aos estados assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Veja, o estado vai assegurar o ensino fundamental, mas a prioridade será o ensino médio de acordo com a LDB. A todos os que o demandarem, respeitando o disposto no artigo 38 da LDB, uma redação dada pela Lei 12.061. Então, a Lei 12.061, que foi aí promulgada, né, no dia 31, né, de julho de 2003, você tem justamente a alusão a esse complemento, né, essa lei de 31 de julho, que vem acrescentar os incisos, né, acrescentar incisos aos artigos 10 e também o 11 da LDB, essa lei promulgada no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Na época, o ministro da Educação era Cristóvão Buarque. Vamos lá, vamos seguir. O parágrafo único do artigo 10, ao Distrito Federal, já que não tem municípios, né, no Distrito Federal, o que temos são cidades satélites, então, ao Distrito Federal, aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. O artigo 11, agora vamos analisar as incumbências dos municípios. O inciso 1º, organizar, manter e desenvolver os órgãos
em instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, porque você pode ter sim, né, autarquia nos municípios, as escolas, creches, integrando-os às políticas e planos nacionais ou planos educacionais da União e dos Estados. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. O inciso 3º, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Autorizar, credenciar, supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. O inciso 5º, oferecer a educação infantil, esse ponto é interessantíssimo, né? Esse inciso 5º, oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Então, o município oferta creche, né? Creches, pré-escolas, educação infantil, mas a prioridade é a educação fundamental. Eis aí a concepção de federalismo, em parceria com o Estado, com a União. Enquanto que o Estado vai complementar, vai dar apoio ao ensino fundamental, mas com prioridade no ensino médio, e a União vai justamente servir e vai ter essa função redistributiva. Ok? Então, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino. Na próxima missão, vamos tratar dos níveis de ensino, vamos tratar das modalidades, somente porque, veja, o Estado ele pode, sim, ter autarquia, ele pode ter, sim, instituições de ensino superior, mas a prioridade é a educação fundamental e também vai ofertar a educação infantil. Somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades, veja, a educação infantil foi atendida, a educação fundamental, então ele pode sim, né, encaminhar para abrir uma autarquia. Atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência, que é educação infantil, educação fundamental, e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal a manutenção e desenvolvimento do ensino. Já o inciso 6º, assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, e é possível encontrar uma série de programas da União, como Caminhos da Escola, um programa muito bom, que infelizmente nos municípios, muitas áreas, muitos locais, infelizmente, não oferece saneamento, o sistema de esgoto, então há uma dificuldade de deslocamento enorme dos alunos, e muitos moram na área rural. Professor, mas não tem escolas em áreas rurais? Sim, mas ainda você tem lugares mais distantes para levar aquele aluno até a uma escola mais próxima, a depender do município. Então, nesse inciso, assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, que foi incluído esse inciso pela lei, né, 10.709, de 31 de julho de 2003. Parágrafo único do artigo 11. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Então, você pode ter, sim, essa parceria. É possível, de acordo com a lei, essa parceria entre o Estado e os municípios, a fim de integrar e de elaborar um sistema estadual de ensino, compondo um sistema único de educação básica. Em resumo, da Organização da Educação Nacional, pela Lei 9394/96, incumbência para a União, incumbência para os estados, incumbência para os municípios. Na verdade, incumbências, né? Para a União, incumbências para os estados, incumbências para os municípios. Então, nessa missão, estudamos
as responsabilidades de cada ente da federação, da União, do Estado e do município. Aí você pergunta, professor, desses entes da federação, o senhor acha que a prova deve abordar o quê? Incumbências do governo federal, da União, dos municípios, ou aposto dos estados? Afinal, você está fazendo um concurso da Secretaria Estadual de Educação da Paraíba. Então, a prova deve focar nas incumbências dos estados e do Distrito Federal, né? Veja, o que você viu? Incumbências da União, essas incumbências foram transferidas para o Estado. Em seguida, transferidas para os municípios, adaptando, claro, o papel de cada ente da federação, ok? Assim encerramos essa missão e você sabe, professor disciplinado será aprovado.